A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos, do Livro dos Espíritos, questões 489 a 521, pelo expositor Alex Sander, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Olá, meus queridos irmãos, que a paz e o amor incondicional do nosso Mestre Jesus esteja entre nós, que a espiritualidade superior esteja próxima e velando por todos nós aqui nesse momento. Estamos aqui hoje reunidos virtualmente, compartilhando as mesmas vibrações através do pensamento para estudarmos e refletirmos um pouco sobre o tema proposto. Mas antes, vamos começar com a prece para iniciar os nossos estudos. Então, meus irmãos, quem quiser pode fechar os olhos, mentalizar o nosso Mestre Jesus e dizermos assim: Mestre amado, espiritualidade boa e amiga, estamos aqui hoje reunidos virtualmente em pensamento e com os corações sintonizados. Que possamos, nós encarnados, juntamente com nossos irmãos desencarnados, desenvolver da melhor maneira possível esse estudo. Que a espiritualidade superior possa nos amparar nesse momento e assim também que possa se aproximar todos aqueles irmãos necessitados de escutar essas palavras. Que possamos alcançar o coração de todos e, acima de tudo, nos fazer compreender e entender por todos aqui que estão nesse momento. Que as nossas palavras possam ser fiéis à nossa doutrina amada. E que nós assim possamos, então, iniciar o nosso estudo com o amparo e ajuda de toda a espiritualidade, boa e amiga. Graças a Deus. Então, meus irmãos, o nosso tema de hoje é Anjos Guardiões, Espíritos Protetores, Familiares e Simpáticos. Esse tema se encontra lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, que vai falar do mundo espírita ou mundo dos espíritas. Mais especificamente, nós vamos abordar das questões 489 até a questão 521. Então, o tema específico, só para repetir, Anjos Guardiões, Espíritos Protetores, Familiares e Simpáticos. Então, para a gente começar o nosso estudo, nós fomos lá buscar o sentido dessa palavra anjo, que nós escutamos falar desde sempre. Então, essa palavra anjo, ela costuma ser utilizada para definir seres, de uma maneira geral, bons e maus. Então, nós podemos dizer anjo de luz ou anjos das trevas. Entretanto, essa palavra ela deveria somente ser utilizada para o quê? Nomear os espíritos puros, ou os espíritos de primeira ordem. É assim que nós aprendemos na doutrina espírita. Então, os demais seres, eles deveriam ser chamados simplesmente de espíritos bons ou espíritos maus. Essa palavra anjo, quando nós formos pegar lá, da onde que ela veio, ela é derivada, é uma palavra que veio lá do latim e veio também do grego, e ela quer dizer o quê? Mensageiro. Então, anjo quer dizer mensageiro. Se nós pegarmos a tradição cristã, a Igreja Católica, ela nos ensina o quê? Que anjos são espíritos mensageiros enviados por Deus, e a eles são confiados o quê? As maiores missões, as missões mais honrosas. Então, os anjos, eles são conhecidos desde os tempos remotos, desde o início, sendo que anteriormente eles eram denominados o quê? Deuses. Então, a própria Bíblia, ela está repleta de relatos que mostram a presença desses anjos. Então, a palavra anjo, geralmente, ela desperta a ideia de quê? De perfeição. Segundo a Bíblia, segundo as religiões. Mas nós sabemos que, através da doutrina dos espíritos, que os anjos não são criaturas especiais, diferentes da humanidade. Vamos lembrar de que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, todos iguais. E pelos seus próprios esforços, eles alcançaram o quê?
à perfeição. E o que é interessante, que nós somos espíritos e que um dia nós também iremos alcançar essa perfeição. E ainda segundo a doutrina dos espíritos, né, compreendemos que a alma ou o espírito, pouco a pouco, ela está o quê? Ela está se desenvolvendo, se aperfeiçoa e se adianta na hierarquia espiritual, até atingir esse estado de espírito puro, ou, né, que nós simplesmente o quê? Anjo. Então, os anjos nada mais são, portanto, que almas dos homens que chegaram a esse grau de perfeição moral e intelectual. E isso é acessível a todas, né, as criaturas humanas. Não podemos esquecer disso. Então, quando falamos de anjos, vamos lembrar, né, que de acordo com a justiça divina, não poderia haver uma criatura que já surgisse perfeito, né, como as igrejas, né, como as religiões falavam, né? Então, a diferença da definição espírita para as outras religiões é que esses espíritos não são seres santificados ou inatingíveis. Como todos nós, eles foram criados o quê? Simples e ignorantes. Nós temos o quê? As mesmas oportunidades de evoluir e atingir essa perfeição. Que perfeição? A perfeição moral, intelectual, que muito nós falamos dentro da doutrina espírita. Então, logo, seremos anjos. Quando nós chegarmos aonde? Ao topo desse desenvolvimento. Quando nós passarmos por todas as etapas desse desenvolvimento. Então, da questão 489 até a questão 492 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores, eles vêm nos esclarecer o que é o anjo da guarda. Na realidade, o que é esse anjo da guarda? Que ele é um espírito de alto grau de evolução. E ele está ligado sempre ao seu protegido, desde o nascimento até mesmo após a morte. Ele tem como missão conduzir esse seu protegido ou tutelado no bom caminho. E para isso, não se cansa jamais de lhe dar o quê? Bons conselhos. Então, o anjo da guarda, ou esses anjos protetores, né, diferem propriamente o quê? Dos anjos como nós conhecíamos. Estes são espíritos, né, com diferentes graus de evolução, que receberam a missão de acompanhar o homem e ajudá-lo a progredir durante o quê? A sua reencarnação, quando esse espírito está na matéria, até mesmo após o desencarne. Isso é muito importante, que muitas das vezes esse espírito protetor, esse anjo guardião, ele acompanha o espírito antes do encarne e após o desencarne. Então eles vão receber essa missão no plano espiritual. E o que é interessante, eles podem escolher o espírito reencarnante que vão proteger, de acordo com sua afinidade, por exemplo. E não é raro que esses nossos protetores espirituais, né, sejam espíritos que conviveram conosco em outras existências. Então esse espírito protetor, ele é sempre superior ao seu protegido. Isso é muito importante ficar claro, né? Então nós, teoricamente, depois que desencarnarmos, né, nós poderemos ser um espírito protetor ou um espírito, né, guardião de um outro, de uma criatura, de um espírito que é selvagem, por exemplo, né, um espírito primitivo. Então, eles vão receber essa missão, como eu falei, no plano espiritual. Então, esses mentores espirituais, eles nos instruem para fazermos coisas boas e certas, sempre, além de nos ajudar a termos força para resistirmos o quê? Às tentações de espíritos também atrasados que podem nos, vamos dizer assim, se aproximar de nós, né? Então, podemos observar lá no item 11 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec transcreve-nos os ensinamentos sobre os espíritos superiores. Eu vou dar uma lidinha aqui agora, tá? Então, vamos lá. Todos nós temos um bom... Isso está lá no Evangelho, está no capítulo 11. Todos nós temos um bom espírito ligado a nós, desde o nascimento,
que nos tomou sob sua proteção. Ele se sente feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos ver sucumbir. Seu nome pouco importa, invocamo-lo, podemos chamá-lo como nosso anjo guardião. Eu também busquei lá em João de Ângeles, né, na psicografia de Divaldo Franco, que nos diz o seguinte sobre os anjos da guarda. Outro trechinho. Nunca censuram porque sua é a missão de edificar as almas no amor, preservando o livre-arbítrio de cada um, levantando-as após a queda e permanecendo leais até que alcance a meta de sua evolução. Quando vem seu protegido seguir um mau caminho, sofre com os erros e lamento, mas sabe que o que não foi possível hoje será amanhã. Então, meus irmãos, o que acontece? É importante lembrar que, apesar de nos proteger, nosso anjo guardião também vai nos influenciar de maneira oculta, de modo a não fazer o quê? Pressão. Por que isso? Porque nós devemos progredir, evoluir para alcançar, né, aquele estado também angelical. Nós devemos progredir por impulso da nossa própria vontade. Ou seja, nós temos que usar o nosso livre-arbítrio. Para se entender, né, o que representam os anjos da guarda ou os espíritos protetores em nossa vida, é preciso, em primeiro lugar, o significado da palavra anjo. Né? Como já vimos, lá de acordo com o Espiritismo, aqueles a quem chamamos de anjos são criaturas que já percorreram todo esse grau de evolução, só para lembrar. Né? Uns aceitaram suas missões, né, ou sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa ao seu destino. Outros levaram mais tempo. O que é importante? Todos nós vamos chegar à perfeição. Nós somos seres perfectíveis. Nós vamos chegar. Só que uns seguem o caminho reto, outros vão ter o quê? Desvios ao longo desse caminho. Mas o importante é o quê? É que todos nós vamos chegar no nosso objetivo final. Né? Então, diante, né, dessa informação de que o nosso anjo da guarda é um espírito protetor de ordem elevada, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 100, onde Allan Kardec ele cria uma classificação, né, ou a chamada escala espírita, exatamente para quê? Para nos apresentar e identificar quem são esses espíritos protetores. Essa escala, ela vai se basear basicamente o quê? No grau de adiantamento e na evolução dos espíritos. Então existe uma escala que Kardec criou. É importante também sabermos o quê? Os anjos da guarda ou protetores, de maneira geral, eles vão estar na segunda ordem dessa escala. Então, só para a gente poder lembrar, como é que ele dividiu primeiramente essa escala? Kardec ele dividiu em 3 partes. Né? Então ele fala, na terceira ordem vão estar os espíritos imperfeitos, na segunda ordem vão estar os espíritos bons e na primeira ordem vão estar os espíritos puros. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 100. Como já dissemos, esses espíritos protetores ou guardiões, eles vão se encontrar onde? Na segunda ordem. Geralmente eles estão na segunda ordem, né? São os bons espíritos. Então vamos lá na questão, ainda no Livro dos Espíritos, na questão 107, né? Ele pega a característica dos bons espíritos. Eu vou ler aqui também, o que diz, para poder não perder nada. Compreende Deus e o infinito, e gozam da felicidade dos bons espíritos. Sente-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviando os homens do caminho do mal, protegem durante a vida terrena. Então, o anjo da guarda, ele tem como missão, como eu falei, né? Ele tem como missão guiar o seu protegido nesse caminho do bem, ajudá-lo com os seus conselhos, consolar suas aflições e sustentar, acima de tudo, a coragem nas provas de vida.
né? Então sua missão, podemos dizer, que é como a de um pai em relação a um filho. Guiá-lo, né? Que tem a missão de quê? De guiá-lo pela senda do bem. Auxiliá-lo com seus conselhos, consolar em suas aflições e ainda mais, levantar o ânimo, dar apoio durante o quê? Essas provas da vida. Está sempre ali do lado, dando um auxílio. O protetor espiritual, ele dedica-se ao seu protegido desde o nascimento até a morte. Nós já falamos isso também. E muitas vezes vai acompanhar também aonde? Na vida espiritual, depois e antes de sua desencarnação. Então o anjo da guarda, né, além desse anjo da guarda, ainda vão existir o quê? Esse anjo da guarda, ele tem uma missão: proteger aquele espírito, ele é tutor daquele espírito. Né? Então, cada espírito tem especificamente o anjo da guarda. Mas existe também os chamados o quê? Espíritos familiares e os espíritos simpáticos. Né? O anjo da guarda, os espíritos familiares e os espíritos simpáticos são esses espíritos protetores que nós estamos falando. Né? São os espíritos que Deus nos fornece para nos auxiliar nessa jornada terrestre, nessa jornada na matéria, podemos dizer assim. Então, tem os espíritos simpáticos, como eu falei, que eles vão o quê? Se afeiçoar e eles vão se interessar por nós. O que deve ficar bem claro, que nós temos que ter em mente, é o que o nosso anjo guardião é um espírito superior a nós. Isso é muito importante. E que aceita a missão de nos ajudar a progredir. Os espíritos familiares são os que se ligam a nós por laços mais ou menos duráveis, né? Com o fim de nos serem úteis, né? E dentro dos limites do poder que eles dispõem. Não necessariamente eles são espíritos evoluídos, de uma ordem elevada. Eles podem ser bons, porém muitas vezes são pouco adiantados. E por isso eles vão se ocupar com particularidades da vida íntima da pessoa, só atuando por ordem ou permissão de quem? Do nosso anjo da guarda. E os espíritos simpáticos, nós temos o anjo da guarda, como eu falei, nós temos os espíritos familiares e nós temos os espíritos simpáticos. O que vem a ser esses espíritos simpáticos? São os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares, né? Também por uma certa semelhança de gostos, sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. É aqueles que vão ter o quê? Podemos dizer que a gente fala muito, né? Que estão em sintonia, né? Por isso que no Espiritismo nós falamos muito, cuidado com o que nós pensamos, cuidado com o que nós desejamos. Que em função dos nossos pensamentos e dos nossos desejos, nós vamos atrair para perto de nós esses espíritos simpáticos. Então, eu estou pensando coisas boas, vão vir espíritos bons. Eu estou pensando coisas ruins, vão vir espíritos inferiores. Então, torna-se um grande consolo, né, para a gente sabermos que esses espíritos superiores, eles estão do nosso lado, envolvendo-nos em um amparo que? Espiritual. E que para contarmos com o seu auxílio, basta que tenhamos o quê? A humildade de pedir-lhes ajuda diante das nossas dificuldades, porque eles vão estar lá para nos auxiliar. Isso não significa que esses espíritos protetores, os anjos da guarda, os espíritos simpáticos, os familiares, não significa que eles vão tomar o quê? As decisões por nós. Lembremos que nós temos o nosso livre-arbítrio. A decisão final sempre vai ser nossa. Ou que irão acabar, né? Eles vão acabar com todas as dificuldades que nós temos que passar. Não é isso. Eles vão facilitar, eles vão nos auxiliar. Pois eles o quê? Eles vão sempre respeitar o nosso livre-arbítrio. Como diz lá na questão 501 do Livro dos Espíritos, a ação dos espíritos que vos querem bem, é sempre de maneira a vos deixar livre, a vos deixar o livre-arbítrio. Porque se não tivesse responsabilidade, não vos adiantareis na senda que vos deve conduzir a Deus. Isso está lá na questão 501 do Livro dos Espíritos. Então, o que é interessante? A decisão é sempre nossa. Mas, até que façamos uma opção,
Os espíritos protetores procurarão nos influenciar com ideias e pensamentos positivos no bem. Lembrando, tudo em função do nosso desejo, do nosso livre-arbítrio. Aos que pensam, que é impossível um espírito verdadeiramente elevado, superior, se restringir a uma tarefa tão laboriosa, tão complicada, dizem os instrutores espirituais que eles influenciam nossas almas estando, às vezes, até quilômetros de distância. Portanto, o espaço não existe para eles. Cada anjo da guarda tem, pois, o quê? O seu protegido e vela para ele. Como eu falei, cada anjo da guarda vai ter um espírito que ele vai proteger, que ele vai tomar conta. Como eu falei lá atrás também, como um pai vela para o filho, dando o quê? Conselhos, direcionando, mostrando o caminho, mas jamais tomando a decisão por ele. Ele vai se sentir feliz quando nos vê no caminho do bem, ou vai se sentir triste quando seus conselhos são desprezados. Não podemos esquecer de novo que nós fomos criados simples e ignorantes e temos que percorrer um longo caminho rumo à perfeição. Deus, para isso, ele criou o quê? Várias leis viabilizando exatamente essa jornada. Nós temos que seguir essas leis, onde nós vamos caminhar gradativamente rumo ao desenvolvimento moral e intelectual, de modo a assumir o quê? Uma posição maior, uma posição de maior destaque na criação. Não podemos esquecer que os anjos nada mais são, portanto, que a alma desses homens que chegaram a esse grau de perfeição e que é acessível a quem? A toda criatura humana. Então, a todo momento, eles nos inspiram com seus bons conselhos. Em qualquer situação de grande dificuldade, podemos pedir-lhes sugestões, ideias, pois eles se colocam sempre à nossa disposição por ordem de Deus. Então, os bons espíritos, eles vão estar sempre presentes. Basta apenas que nós o quê? Nos coloquemos em sintonia com eles. Exatamente para quê? Para recebermos os seus avisos salutares. Depende sempre e unicamente, isso é muito importante, vai depender sempre de nós, para que a sua presença e as instruções nos alcancem. O que é interessante também, como a humanidade, por que essa ideia de que os anjos são criaturas que foram criadas perfeitas por Deus? Nós também sabemos que existe o quê? Uma classificação para os mundos. Nós sabemos que existem outros mundos além da Terra. Então, como a humanidade ela não se limita ao planeta Terra, antes mesmo da formação do nosso planeta, já existiam espíritos que, havendo percorrido essas numerosas etapas da evolução, atingiram a condição de espíritos puros. Como a sua existência corpórea se passar em outras épocas e até mesmo em outros planetas bastante longínquos, é evidente que, ao conhecê-los, o homem supôs que tais seres tivessem sido criados assim, já perfeito desde o começo. Então, cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual ele vai velar. E ele alegra-se de novo quando o vê no bom caminho, e sofre quando nós desprezamos seus conselhos. Então, lá na questão, eu vou de novo aqui na questão do Livro dos Espíritos, na 491, ele vai perguntar qual é a missão de um espírito protetor. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Ele fala assim, a de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho e ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, esse espírito protetor, ele é sempre superior ao seu protegido. Eles recebem suas missões no plano espiritual e podem escolher quem desejam proteger. E ainda, este mentor está ligado à pessoa
desde o seu nascimento. Só para a gente fazer uma recapitulação do que já foi falado, né? Esses espíritos, eles nos intuem para fazermos coisas boas e certas, além de nos ajudar o quê? A termos força. Lá na questão sobre a influência, na questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Ele fala assim: os espíritos influem sobre o nosso pensamento e as nossas ações? Resposta: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Atenção, eles que vos dirigem, nos intuem, nos dão ideias, sugestões, nos dirigem. Mas não podemos esquecer que a decisão final é nossa, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então é importante lembrar que, apesar de nos protegerem, os espíritos protetores não determinam o rumo de nossas vidas, já que cada um de nós, de novo, tem o seu livre-arbítrio. E é quando as nossas escolhas são contrárias às suas, eles podem se afastar por um determinado período de tempo. De modo que os espíritos protetores, né, eles também sabem da existência de espíritos tentando nos atrapalhar durante a vida, motivados por diversas razões. Lembra da sintonia? O que nós estamos pensando? O que nós estamos atraindo para perto de nós? Então, de posse desse último conhecimento, né, há aqueles informando sobre a existência de obsessores atuando junto aos que procuram orientação. Então, eles vão afirmar categoricamente que o atendido, né, está o quê? Obsediado, cercado de inimigos ocultos, razão pela qual as dificuldades e os problemas relatados durante um diálogo qualquer. Então é preciso tomar muito cuidado. Os espíritos inferiores unem-se para anular, vamos dizer assim, as forças, né, do nosso anjo guardião. Então, o que vai acontecer? Ele vai se afastar. E nós vamos lamentar pela nossa má sorte. Por que nós fazemos isso? Porque eles nos faz acreditar naquela felicidade temporária, né? Ele faz nós queremos as coisas fáceis para agora, para ontem, não é isso? Então, esse é o grande objetivo dos espíritos inferiores, para nos enfraquecer e aniquilar o quê? As nossas almas, tornando-nos assim mais o quê? Aptos aos seus trabalhos, né? Mais suscetíveis aos seus trabalhos. Isso é muito triste e muito sério também. Porém, chama atenção de novo, depende somente de nós, de nosso desejo de que o anjo guardião esteja sempre do nosso lado. Não como que vamos fazer isso? Não devemos caminhar por caminhos duvidosos. É uma arma nossa contra esses seres inferiores. Confiamos, então, em nosso anjo guardião, que está sempre ao nosso lado e se faz presente. Sempre presente, nos orientando, nos inspirando e nos dando auxílio na nossa jornada terrena, né? Como diz na questão lá 495 do Livro dos Espíritos, né? São Luís e Santo Agostinho nos trazem, né, uma explanação sobre esses anjos, né? Ele fala assim, ó: pensar que tendes sempre ao vosso lado seres superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, sustentar, ajudar, que são amigos mais firmes e mais devotados. Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou a vosso lado. Assim, onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão. Esse amigo não podeis ver mais do que vossa alma receber os mais doces impulsos e ouve os mais belos conselhos. Eu fiz um resumozinho, peguei as principais partes do texto, e nessa mesma pergunta, Kardec faz um comentário, e ele diz assim, ó: nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiões, e velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos.
é, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o Pai velar pelo Filho, ainda que de muito longe, a auxiliá-lo com seus conselhos. Nosso protetor espiritual se afasta quando vê que seus conselhos estão sendo inúteis, mas ele sempre retorna quando chamado, quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos. Deus jamais os abandona. Então, o protetor espiritual, ele fica constantemente do lado de quem? Do seu protegido, conforme orienta a doutrina dos espíritos. O protetor espiritual, ele pode até se afastar momentaneamente do seu protegido, né, para lidar com questões de seu interesse. Contudo, caso isso aconteça, ele providenciará um substituto à altura para nos acompanhar. Se, porém, né, no curso dessa missão, ele precisar se afastar para cumprir outras tarefas, ele irá ser substituído por outro espírito, de tal maneira que ninguém, em momento algum, vai ficar desprovido da proteção espiritual, exceto quando a criatura pode guiar-se por si mesmo. Não é isso? Caso em que não mais terá necessidade de anjo da guarda, como informa lá na questão 500 do Livro dos Espíritos. Só que isso aí não vai acontecer na Terra. Isso é quando nós formos o quê? Espíritos, né? Espíritos elevados. Nós também virarmos anjos. Então existe ainda outra possibilidade, né, de afastamento provisório do anjo da guarda. E isso vai ocorrer quando ele se empenha em nos intuir sobre o bom caminho que nós devemos trilhar e nós cedemos o quê? A sugestões contrárias, né, oriundas daqueles espíritos inferiores, pela nossa própria o quê? Má índole ou pela nossa vontade. Nestes casos, para não nos tirar o nosso livre-arbítrio, ele nos deixa entregue o quê? As nossas próprias decisões. Então, e nós reconheceremos mais tarde, pela dor ou pelos caminhos, desencontro, que a decisão equivocada e consciente que nós tomamos. E nós voltamos o quê? A caminhar na estrada do bem. Então o anjo guardião, como nós vimos anteriormente, ele sente-se feliz quando ele nos vê o quê? Conseguir o nosso sucesso, né? Então, mas ele também sofre com os nossos erros e lamenta. Embora essa aflição nada tenha a ver com a da paternidade terrena, como nós demos exemplo lá, né? Por quê? Porque ele sabe que há remédio para o mal. E o que hoje não se faz, amanhã nós vamos fazer. Por quê? Nós vamos ter uma nova oportunidade de acertar, né? Nós podemos dizer que essa vida é o quê? A nossa existência é tentativas e erros. Então os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, através da voz da consciência, que fazem falar conosco através do nosso íntimo, né? Mas como nem sempre damos, né, a importância necessária, né, cremos ser por conta da organização devida, né, como Deus estabeleceu, né, como Deus quis que fosse. Então, pessoal, nós temos que pensar nisso, né? Ainda que nós somos espíritos, né? E a gente, para concluir o nosso estudo, para a gente poder fazer, nós podemos assegurar o quê? Que, com base no que ensina a doutrina dos espíritos, que todos nós, mesmo os selvagens, temos um bom espírito ligado a nós, desde o nascimento, que nos recebeu sob sua proteção, que vela por nós, e o mesmo se dá com a sociedade, com as cidades, com as nações, quais têm espíritos protetores especiais. Por quê? Marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. Estão juntos de nós com a missão de um pai para com o filho, como foi falado lá atrás. E é de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida, né? Seu nome, vai dizer isso lá no estudo, nesse capítulo do Livro dos Espíritos, nas perguntas, que o seu nome pouco importa para a gente. O que ele pode não ser, né, nenhum nome conhecido na Terra. Então, como é que nós devemos chamá-lo? Né? Nós devemos chamá-lo de nosso anjo guardião ou nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo com o nome de um espírito superior,
pelo qual nós sintamos uma simpatia especial. Além do nosso anjo guardião, é sempre um espírito superior que temos como protetores, que por serem menos elevados, não são menos bons e generosos. São os espíritos de parentes ou amigos, não podemos esquecer sobre isso, que nós também temos esses espíritos protetores. Né? Algumas vezes, pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência. Né? São espíritos familiares de outras existências. Né? Eles nos ajudam com os seus conselhos e, frequentemente, com a sua intervenção nos acontecimentos de nossa vida. Os espíritos simpáticos são os espíritos que se ligam a nós por uma semelhança de gosto. Eles podem ser bons ou maus, depende o quê? Da natureza das nossas inclinações. Né? Então, há também, né, nós temos que pensar nisso, os maus espíritos, eles nos procuram voluntariamente, desde que acham o quê? Possível dominar-nos, em razão de nossa fraqueza ou de nossas negligências. Lembra? Então nós temos que tomar muito cuidado, a mensagem que fica aí, com relação aos nossos pensamentos. Quem nós estamos atraindo para perto de nós. Né? Então, para nós encerrarmos, né? Faltou, vai. Então, o que acontece? Então, voltando aos ensinamentos, né, que nós vimos aí, nós temos que pensar como nós estamos agindo. Né? Nós sabemos que nós temos os nossos espíritos protetores, que são os espíritos, que é o anjo guardião, os espíritos familiares e os espíritos simpáticos. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho desse conceito de anjo guardião, espíritos protetores, familiares, simpáticos, né? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para todos que estão escutando aqui o nosso vídeo. Agora, para encerrarmos, vamos fazer a prece final, dizendo assim: Espiritualidade amiga, agradecidos estamos por esse momento, pelo auxílio e o amparo que recebemos durante esse estudo. Agradecimento especial ao meu espírito protetor, meu anjo da guarda, que esteve comigo a todo momento, me amparando, não só hoje, mas sempre, ao longo da minha caminhada. Que possamos estar unidos nesse momento de dificuldade que apresenta o planeta, que possamos vibrar por melhores momentos e além de mais, né? Que esses espíritos protetores e amigos possam auxiliar nossos irmãos que se encontram nesse momento nos seus leitos de hospitais, né? Que possam estar amparando, dando conforto e perseverança, persistência nesse momento. Agradecidos estamos, ficamos aqui, graças a Deus. Então, meus amigos, uma boa semana para vocês e obrigado mais uma vez pela atenção. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 17 de junho, quinta-feira, às 20 horas, pela expositora Andréia Emília, do Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão, com o tema Onde está o vosso tesouro? Capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 6 a 8. Aguardamos vocês!